Bom dia, queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Hoje é a nossa penúltima aula, tá? Que a gente já viu que a última aula vai ser no dia 14, porque o diácono Cláudio já colocou pra gente os dias, né, das próximas aulas do mês de julho. Então, eu queria ver com vocês, vamos aproveitar que até o dia 14 a gente vai ter aula. Depois do dia 14 vai ter um recesso de 2 semanas, mais ou menos. Então, para depois a gente voltar em agosto. Eu queria apenas deixar uma dica para vocês. E o que eu vou falar aqui vale não somente para a minha matéria, tá? Mas para dos outros professores também. Aproveitem esse período, esse tempinho que a gente vai dar um descanso no instituto. Se você tem alguma pendência com algum professor, alguma atividade para ser entregue, algum exercício, algum trabalho, aproveita esse tempinho para você poder organizar, tá bom? E colocar tudo em dia. Na última aula, nós viemos até a página 21. Hoje, nós vamos iniciar na página 22. Então, eu queria sugerir a vocês que vocês pegassem a sua apostila, página 22, que o título do estudo é A Judéia sobre os Seleucidas. Queria que vocês depois ficassem atentos, porque eu vou colocar no grupo um material, uns links de material para vocês poderem acompanhar também, vai ajudar bastante, tá? Aí fiquem atentos nesse material aí que eu vou colocar para vocês, que vai ajudar. Quem foram então esses Seleucidas? Quem foram os Macabeus, os fariseus? E por que a gente precisa saber sobre isso? Professora, mas a gente está falando da história da Bíblia. Por que a gente precisa falar sobre isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é que é importante a gente conhecer esses grupos, a formação política e religiosa deles. Por quê? Porque isso teve um papel importantíssimo no processo de formação de Israel, tá? Na identidade de Israel enquanto nação, enquanto povo, na identidade religiosa de Israel, na identidade cultural e principalmente política. E conforme a gente for estudando esses grupos, a gente vai entender o porquê de tudo isso. Por que esses grupos precisaram se levantar, precisaram fazer oposição a algum tipo de governo, precisaram discutir sobre certas coisas que estavam acontecendo naquele momento e se levantar a favor do povo, tá? E aí a gente vai ver que até um determinado momento as pessoas não tinham real noção do que esses grupos representavam. Até o momento que chega o Novo Testamento, que Jesus entra em cena, Jesus começa a descortinar tudo que estava por trás. Começa a mostrar para o povo quem realmente são esses grupos políticos, qual o interesse deles de verdade por trás de tudo isso. Porque sempre houve um interesse, um jogo de interesse. E esses grupos, a gente vai começar a ler, vai começar a entender que esses grupos, eles começam a se voltar contra o próprio Jesus, tá? E sem a formação desses grupos, Israel não teria sido quem se tornou. Por isso é importante a gente conhecer. Eu vou colocar o link do material para vocês poderem ler com calma, porque como é muita coisa para se falar, eu procurei separar o mais importante, aquilo que eu achei mais necessário para que a gente pudesse acompanhar, e depois vocês leem assim nas minutas, né? Leem minuciosamente para saber tudo que tá sendo falado ali para conhecimento de vocês, tá bom? Então, primeiro vamos orar, né? Pai amado e querido,
Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, porque até aqui a sua mão tem nos sustentado. É comum a gente ouvir dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E não é a misericórdia do Senhor, são as misericórdias do Senhor, porque é uma para cada dia. É muito bem dito isso. E o que seria de nós sem a sua misericórdia? Então, Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, te engrandecer por tudo, principalmente por quem tu és. Nós colocamos em tuas mãos a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, o que nós temos conquistado até aqui, os nossos projetos, Senhor. Colocamos em tuas mãos os nossos governantes, porque cada dia mais fica claro para o mundo o quanto esses homens precisam de ti, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e te pedimos, ó Deus, sê com esses homens. Toma cada um deles nas suas mãos, Senhor. Trabalha na vida deles, meu Deus. A tua palavra diz que quando a nação é governada pelo justo, o povo prospera. E nós clamamos, Senhor, por esse tempo, Deus. Um tempo onde o justo, Senhor, esteja no poder, olhando, Senhor, pelo teu povo, buscando os interesses do teu povo, Senhor. Deus eterno, nós clamamos nessa manhã pelos que ainda estão enfermos, Senhor, sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Alcança cada um deles. Te agradecemos pelos que já voltaram para casa, pelos que têm testemunho de vitória para contar, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela cura, pelo refrigério, pelo bálsamo, Senhor. E te pedimos, cuida da tua igreja, Senhor, nessa terra, dos líderes da tua igreja, Senhor. Continua colocando sonhos e propósitos eternos no coração de cada um deles, ó Pai. Colocamos tudo diante de ti, Senhor, porque tu és, sabemos que o Senhor é aquele que nos ama, que cuida de nós. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, página 22 da apostila, que diz assim: a Judéia sob os Seleucidas. Aproximadamente no período de 312 a 63 a.C., os governantes sírios eram chamados de Seleucidas, porque o seu reino, que foi construído sobre os escombros do Império de Alexandre, foi fundado por Seleuco. Então daí o nome Seleucidas. Esse tal de Seleuco I era chamado de Nicator. Durante os primeiros anos de domínio sírio, porque a capital da Síria era Babilônia, esse povo, os Seleucidas, permitiram então que o sumo sacerdote continuasse a governar os judeus de acordo com as suas leis. A gente está falando aqui de um período onde o povo estava no cativeiro, tá? O cativeiro babilônico. Porém, surgiu um grande conflito. Esse conflito se deu entre o Partido Humanista e os judeus ortodoxos, ou seja, o Partido Helenista era do grupo dos Seleucidas e os judeus ortodoxos eram aqueles que faziam questão de manter as tradições. Nesse momento surge o famoso Antíoco Epifânio IV, que foi considerado assim, um homem terrível. E ele começa a fazer grandes mudanças. Até esse momento, esse conflito foi determinante para que as liberdades civis e religiosas fossem suspensas. Como assim? Até esse momento, a liberdade que os judeus tinham, para cultuar, para oferecer sacrifícios, eram respeitadas. Mas quando surge esse conflito aqui, essas coisas já não acontecem mais dessa maneira, tá? Já não se respeita mais os direitos civis do cidadão judeu.
Ou seja, o judeu ele perde a sua identidade de várias maneiras enquanto ele está nesse cativeiro. Olha só o que vai acontecer. As liberdades civis e religiosas são suspensas, os sacrifícios diários agora são proibidos, e um altar a Júpiter e um a Hércules é erigido sobre o altar do holocausto. Cópias das escrituras são queimadas e os judeus foram forçados a comer carne de porco, o que era proibido por lei. Uma porca foi oferecida sobre o altar do holocausto para ofender ainda mais a consciência religiosa dos judeus. Por que isso tudo? Esse camarada, esse Antíoco Epifânio, ele resolve destruir o judeu pela raiz. Ele resolve o seguinte, olha só, nós vamos acabar com esse negócio do judeu. Vamos acabar com a cultura deles, com a religião, com a fé. Vamos acabar com a identidade civil deles, religiosa. Vamos exterminar esse povo. Eles vão deixar de ser judeu na marra. Eles vão ter que rezar pela nossa cartilha agora. E isso gera um grande tumulto no meio do povo. 2 anos depois, esse tal de Antíoco Epifânio invade Jerusalém, saqueia o templo, mata um grande número de judeus e todos os direitos civis foram revogados e os sacrifícios proibidos em toda Jerusalém. Ou seja, esse homem vem para exterminar mesmo. Acho que ele foi o primeiro Hitler, pelo visto, não é não? Foi um tempo de grande perseguição para os judeus, um tempo de grande luta, de grandes dificuldades. Quer dizer, imagina para vocês um judeu guardador da lei, um judeu ortodoxo, aquele que guarda realmente a lei, que vive aquilo ali direitinho, ele se vê obrigado a comer uma carne que para ele é proibida por lei. E o cara vai adiante. O altar do holocausto, que era um lugar sagrado, ele manda sacrificar uma porca em cima daquele altar. Em outras palavras, ele está dizendo para o judeu o seguinte: eu não estou nem aí para a fé de vocês, para a religião de vocês. Eu não estou nem aí para o Deus de vocês. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem é Deus sou eu. E os judeus, como estão debaixo daquela servidão, eles são obrigados a conviver com tudo isso. Só que no meio de tudo isso que está acontecendo, tem aquele povo que se revolta, tem aquele povo que não aceita, né? E que não fica calado, que se levanta, que vai para a rua para brigar, que se reúne para fomentar ideias. E aí começam a surgir os partidos políticos religiosos, tá? Que começam a crescer e ganhar uma certa popularidade entre o povo, que a princípio a intenção principal deles era manter viva a religião, a fé, as práticas religiosas, mas também conquistar os direitos civis dos judeus. Então, esses grupos se dividem porque cada um tem uma forma de pensar, cada um entende de uma maneira, cada um tem um interesse. Então, esses grupos são separados e a gente vai ver o porquê. Por que não pode ser um único grupo político? Não, tem diversos grupos políticos porque cada um entende, acredita e defende algo diferente, tá? E o primeiro desse grupo que a apostila apresenta para a gente são os macabeus. Lembra que na última aula eu falei para vocês que no período intertestamentário aconteceu muita coisa, né? Falei sobre os livros apócrifos, inclusive, falei sobre o livro de Macabeus, falei que apesar de não estar na Bíblia protestante, mas entre os livros apócrifos é um livro histórico importante para a gente ter conhecimento, para a gente saber o que aconteceu nesse período, né? A importância desses grupos até um determinado momento, tá? Macabeu era um dos filhos de um velho sacerdote chamado Matatias, que se mostrou fiel à lei dos judeus, recusando oferecer um sacrifício pagão
e matando um judeu apóstata junto ao altar e o oficial que presidia a cerimônia. Ele se recusou terminantemente a oferecer sacrifício daquela maneira. Não, eu não vou contrariar aquilo que a lei determina para mim. Eu não vou fazer isso. Eu creio nisso aqui e é isso, é assim que eu vou fazer. Só que havia um oficial que era responsável pela cerimônia, e naquele momento que ele diz que não vai fazer, é claro que há um levante naquele momento. E ele então se vê obrigado a matar o oficial e o guarda que está junto ali. A partir daí, Matatias começa uma luta, uma guerrilha mesmo contra os sírios. E embora ele não tenha vivido tempo suficiente para ver o seu povo livre desse jugo sírio, ele deixou o seu filho Judas Macabeu, que conseguiu concluir a tarefa. Por volta do ano de 164 a.C., esse Judas já havia conquistado Jerusalém toda. Ele conseguiu purificar o templo e restituir os sacrifícios diários, e as lutas entre os macabeus e os reis seleucidas, que na época eram muitos, continuaram por quase 20 anos. Aí ele foi incansável nessa guerra contra os sírios, para que os judeus mantivessem a sua identidade religiosa, a sua fé e a sua identidade civil intacta. Ele lutou dia a dia, tá? O que o seu pai começou lá atrás, ele conseguiu concluir, tá? Aí surge um tal de Aristóbulo. Olha o nome da pessoa, não deve ser coisa boa, gente. Olha só. Aristóbulo I foi o primeiro dos governantes macabeus a assumir o título de rei dos judeus. Depois de um breve reinado, ele foi substituído pelo tirânico Alexandre Janot, que por sua vez deixou o reino para sua mãe. Alexandre, que governou de maneira relativamente pacífica, com a sua morte, um filho mais novo, Aristóbulo II, desapossou seu irmão mais velho e assumiu o poder. Consequentemente, Roma entra em cena e Pompeu vai marchando sobre a Judéia com as suas legiões de soldados, buscando um acerto entre as partes e o melhor interesse de Roma. Roma não podia sair perdendo, né? Desde o início da história a gente vem falando sobre isso. Esse Aristóbulo II tenta então defender Jerusalém do ataque de Pompeu, mas os romanos tomam a cidade e penetram até o Santo dos Santos. Pompeu, todavia, não tocou nos tesouros do templo. Roma, ela vence essa batalha, tá? Mas eles entendem, eles não tocam nos tesouros do templo, porque eles entendem a situação que eles iam criar dentro da cidade junto aos judeus, tá? Que ia ser uma coisa muito pior. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito de Roma. Como é que fica a situação de Roma nisso tudo? Marco Antônio, ele vai apoiar a causa de Hircano, tá? Eles precisam de ajustes políticos, né? Eles precisam fazer aquelas alianças políticas para se fortalecer. Então, depois do assassinato de Júlio César e da morte de Antíparo, que era o pai de Herodes, que por 20 anos foi o verdadeiro governante da Judéia, Antígono, segundo filho de Aristóbulo, tentou apossar-se do trono, ele tentou dar um golpe político. Por algum tempo ele chegou a reinar em Jerusalém, mas Herodes, filho de Antípatro, regressou de Roma e tornou-se rei dos judeus com apoio de Roma. Olha só a briga por causa do trono, por causa do poder. O seu casamento com Mariane, neta de Hircano, ofereceu um elo com os governantes macabeus. Tá? Era importante agora buscar a paz entre Roma e judeus, porque havia acontecido um período de guerra durante muitos anos e a terra sofria com isso, o povo sofria com isso. Então agora
Roma tenta fazer assim aquilo que é politicamente correto, né, para não causar mais tanto sofrimento para o povo. Herodes foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos. Ele conseguiu assassinar o venerável Hircano, mandou matar sua própria esposa Mariane e seus 2 filhos. E no seu leito de morte, antes de morrer, ele ordena a execução de Antípatro, seu filho, com sua outra esposa. Olha só, o cara era ruim mesmo, hein? Nas escrituras, Herodes é conhecido como o rei que ordenou a morte dos meninos em Belém. Isso a gente conhece. Por temer o seu rival, que ia nascer para ser rei dos judeus. Na cabeça dele, né, ele ia ser destronado e esse rei seria um perigo tremendo. Na realidade, os judeus sempre ofereceram um grande perigo, um grande risco para todo e qualquer governante. Por eles serem um povo muito numeroso e por carregarem a fama do Deus dos hebreus junto com eles. Então, qualquer governante que surgisse, que se levantasse, teria medo dos judeus. Então, o tempo todo, uns queriam sufocar, massacrar e oprimir os judeus por medo. Outros queriam tentar fazer uma aliança política com eles para manter em banho-maria por medo. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito dos grupos religiosos dos judeus, que foi um choque entre o helenismo e o judaísmo que deu origem a diversas seitas judaicas, que por trás dos grupos políticos, que na realidade traziam consigo ideias religiosas contrárias às escrituras. Então isso acabou gerando a formação das seitas religiosas no meio do povo, tá? Com tudo isso acontecendo, esses partidos foram surgindo para brigar pelos direitos dos judeus. Num certo momento foi importante, tá? Porque eles realmente brigavam. A gente viu a guerra dos Macabeus, que foi importante. Mas chega um momento em que eles não se limitam a fazer apenas política. Eles trazem consigo ideias contrárias às escrituras que acabam gerando heresias no meio do povo.